Bom, então, hoje nós temos uma convidada muito especial aqui no nosso LaTeX Convida, que é a professora Letícia Pádua. Ela é graduada em Geografia pela PUC Minas, mestre em Geografia pela PUC Minas e doutora pela USP. E agora ela atua na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. A tese dela foi sobre o Tuan, e foi sobre isso que ela veio falar hoje com a gente. O Tuan tem 3 livros traduzidos para o português, né, que são os que a gente tem mais contato, que a gente mais cita, mas ele tem muitos outros livros, tem uma vasta produção que a Letícia teve contato com toda a produção dele durante a sua tese, né. Inclusive, ela teve a oportunidade de entrevistar o Tuan pessoalmente. Então, foi uma experiência muito rica que ela vem trazer para a gente hoje, né? Ela escreveu para o LaTeX um texto especialmente para a gente, para o nosso encontro de hoje. Nós ficamos muito honrados com isso, de receber um texto especial, e todo mundo leu. Todo mundo elogiou a sua escrita, achou muito didática e achou as colocações muito pertinentes. E no final, tem muita gente que já tem perguntas para você. No dia 24 de junho, eu defendi a minha tese de doutorado, né? A Letícia participou da minha banca, que foi uma honra para mim também, um prazer receber a Letícia. E depois da fala da Letícia, todo mundo me enviou mensagens dizendo que se emocionou muito com a fala dela. Para a gente vai ser um prazer passar a tarde aqui ouvindo seu sotaque mineiro. E você tem o tempo que quiser para poder expor a sua fala. Depois a gente vai fazer perguntas, blocos de 3 pessoas. Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever aqui pelo chat, e aí no final a gente vai abrir para as perguntas. Pode ficar à vontade, Letícia. Bianca, obrigadíssima pela gentil apresentação. Bom, eu preparei aqui eu não consigo falar durante muito tempo, porque para mim a aula é uma coisa e fala assim é outra coisa, né? Então, eu preparei um textinho paralelo e uma apresentação que eu vou projetar aqui para vocês. Eu vou lendo, mas se alguém quiser me interromper e já fazer alguma pergunta no meio, não tem problema nenhum, tá? Eu vou tentar fazer essa projeção aqui, espero que funcione. Tá dando para ver, não tá? Sim, apareceu aqui para gente. Tá. Deixa eu ver como é que eu coloco isso aqui, ficar do tamanho da tela, mas sem eu ficar sem ver nada de vocês, hein? Essa é uma boa questão. Se você colocar F5, ele vai fechar toda a tela, né, para você aí. Eu não vou ver vocês, mas tudo bem. Então, eu fico sem ver qualquer coisa, vocês me chamam, tudo bem? Ok. Uhum. Tá bom. Então, tá bom. Gente, olha. Então, boa tarde para todos e todas que estão aí na sala, né? Eu quero agradecer muito mesmo a Bianca pelo convite, ao Marcos. É uma honra enorme participar desse projeto do LaTeX. Eu tenho acompanhado aí algumas das lives, né? Então, eu fiquei feliz demais com o convite. Falar do Tuan, para mim, é sempre uma oportunidade de passear pelos bosques mais bonitos, verdejantes que a geografia tem para a gente, né? E eu tenho caminhado muito pouco por esses caminhos nos últimos tempos, então eu fico muito feliz sempre de poder falar dele, né? De poder falar daquilo que estudei na minha tese também. Então, eu agradeço muito, de novo, a Bianca pelo convite, pela oportunidade, e o professor Marcos pela acolhida, pela disponibilidade aqui. Bom, então, eu mandei um texto para vocês, né? Então, de verdade, eu estou doida para receber sugestões e observações sobre isso. Mas, para essa apresentação, como eu nunca me satisfaço com a quantidade, sobretudo com a qualidade da informação que eu
que eu escrevo sobre a obra do Tuan, eu vou procurar mais complementar do que repetir aquilo que eu já enviei para vocês aí enquanto grupo, tá? Letícia. Ô, Letícia, o seu slide está cortando. Jura? Ah, agora dá para ver ele todo, quando você tira da tela inteira. Mas então melhor, eu vou tirar, vou deixar assim. Deixa eu ver se eu faço isso aqui bem pequenininho, já ajuda, né? Aí, sim, ficou ótimo. Então, pronto. Então, eu vou começar por uma rápida biografia do Tuan, que, como vocês vão ver, já é uma geobiografia, porque o Tuan é a sua geografia, a geografia é o próprio Tuan, mas é sempre, claro, mediada pela minha leitura da vida do Tuan em geografia. Bom, o Tuan nasceu em 5 de dezembro de 1930, em Tizhou, na China. É o terceiro de 4 filhos de uma dona de casa com um diplomata que foi educado na Europa. E ele nasceu num cenário de guerra entre a China e o Japão. Em função dessa guerra, apesar de ter boas condições sociais e econômicas, a sua família, ele e os seus irmãos, né, não puderam usufruir de uma infância confortável. A escola em que ele estudou até os 10 anos foi improvisada pelo seu pai e alguns amigos que igualmente tinham estudado fora. Assim, Tuan atribui sua postura humanista e a sua educação cosmopolita a esse momento de sua vida, uma vez que as crianças foram apresentadas a cientistas de todo o mundo, embora não com uma sistemática curricular. Ele delega ainda ao confucionismo e a sua ampla influência na alta cultura chinesa essa tradição cosmopolita e abrangente, a curiosidade para com o mundo e o próprio modo de vida chinês. Esse aspecto cultural chinês o influenciaria por todo o seu percurso acadêmico. Aos 10 anos, partiu para a Austrália com a família, onde viveu por 5 anos estudando em uma escola cristã com os irmãos. Ali, pela primeira vez, ele conheceu a discriminação racial e a diferença religiosa. Ele nunca tinha tido contato com a doutrina cristã e tinha imensa dificuldade de compreender conceitos como apanhar em uma face e oferecer a outra. Mas era obrigado a assistir missas todas as manhãs, ler a Bíblia, etc. A escola em que ele estudou se chama Cranbrook School. Ainda hoje uma tradicional escola anglicana, em seu site diz, numa tradução livre, abre aspas, Cranbrook é uma escola anglicana que pode ser frequentada durante o dia ou como internato para meninos da idade pré-escolar até os 12 anos. Nossa visão é ser uma escola de renome internacional que encoraja e habilita todos os nossos estudantes a explorar, aproveitar e alcançar todo o seu potencial. Fecha aspas. Desse tempo, Tuan carrega sua declarada tendência budista cristã e uma permanente atenção à religião e às suas influências nas pessoas e na sociedade em geral. Aliás, é a religião o tema mais constante ao longo de toda a sua carreira. Aparece em nada menos do que 55 textos, além de um livro inteiramente dedicado a ela. Ainda assim, eu devo frisar que eu não considero Tuan um teórico da religião. Ele reconhece seu papel central na sociedade como produto da cultura, mas, sobretudo, como produtora de cultura. Os valores e a moral religiosa se propagam e se perpetuam pela sociedade e atingem, inclusive, pessoas que não a praticam. Por isso, ela está tão expressa em sua geografia. Aos 15 anos, em 1946, seu pai foi transferido para uma breve passagem pelas Filipinas. Seus irmãos mais velhos permaneceram no internato, mas ele quis acompanhar a família, porque sua permanência no internato só para meninos era, segundo ele, insuportável. Exatamente porque foi quando ele declara que se descobriu gay, mas tem imensas dificuldades de autoaceitação, sobretudo pela criação dos rígidos costumes da alta sociedade chinesa. Tuan tem, então, nesse momento, um encontro profundo com a obra de Humboldt, a quem considera um herói. A identificação é imediata, o amor pela geografia física, o entrelaçamento das questões físicas com a pintura,
a poesia, a arte, assim como a óbvia, embora não declarada, homossexualidade de Humboldt inspira o jovem Tuan. No mesmo ano, ele acompanha sua família em uma nova mudança, dessa vez para a Inglaterra. Os Tuans chegam a Londres no imediato pós-Segunda Guerra, mas Ifu considera a cidade, embora ainda com dificuldades no campo alimentar e de abastecimento, com uma excitação cosmopolita e uma importância política mundial. A grande questão que pairava na cidade era de como reconstruir o mundo no pós-guerra, mas ainda mais profundamente, compreender o próprio significado da vida, portanto, dando grande relevância à filosofia existencialista. O que nos leva novamente à questão de seus conflitos pessoais. O menino era franzino, de saúde frágil, e Fu sempre sentiu uma carência afetiva com relação ao seu pai. As mudanças constantes e as readaptações produziram um rapaz tímido e introspectivo, profundamente dedicado aos livros, à literatura, à alta cultura mundial e à aprendizagem de várias línguas. Ao chegar na Inglaterra, já decidida a fazer geografia, se inscreveu na Universidade de Oxford. Abre aspas. Fui fazer graduação em Oxford, acreditando que a universidade oferecia o melhor programa em geografia humana. Nem tanto. A geografia em Oxford, depois da Segunda Guerra Mundial, estava estagnada. Sua geografia humana carecia de inspiração. Fecha aspas. Foi por isso que ele se enveredou pela geografia física, em função do momento de seu contato efetivo com a ciência geográfica. Em 1951, se mudou para Paris, pela primeira vez vivendo sem a sua família. Voltando à Inglaterra, se graduou e fez mestrado na mesma universidade. Então, em 1955, decidiu fazer doutorado nos Estados Unidos, onde ficou, desde então, permanentemente longe de sua família. Mais tarde, os dois irmãos mais velhos de Tuan se mudaram para os Estados Unidos, mas eles jamais viveram na mesma cidade. Tuan, no início de sua carreira, foi um geógrafo físico no sentido mais clássico. Foram a geomorfologia e a pedologia do deserto do meio-oeste americano que o levaram para a Universidade de Berkeley, onde se doutorou em 1957 sob orientação de Kessel. Sua tese, intitulada Pedimentos no Sudoeste do Arizona, tornou-se seu primeiro livro, publicado em 1959. Logo após o término do doutorado, ele fez pós-doutorado em estatística. Na imagem que eu estou mostrando aí para vocês, que eu espero que esteja dando para ver, tem um trabalho do Tuan aqui, né, um trabalho que o orientador dele deu ar, e o primeiro trabalho que ele fez chegando lá, do qual ele muito se orgulha. Tuan relata com muita paixão as suas incursões pelo deserto, que foi sua área de estudo no doutorado. Vindo sozinho da Inglaterra, ele atravessou os Estados Unidos de trem, uma vez que pousou em Nova York, rumo a Berkeley, na Califórnia. O relato da liberdade e da afinidade pessoal com o deserto é tocante. O deserto, descreve Tuan, é seu espelho terreno. Abre aspas. Eu posso talvez sugerir melhor o que é o laço com o deserto, dizendo que o deserto é minha cópia geográfica, o correlato objetivo do tipo de ser humano que eu sou quando me dispo das camadas sociais superficiais. Entretanto, sua geografia física já apresentava a semente do geógrafo inquieto e inovador. Seu primeiro artigo, publicado em 1957, clamava pelo uso de metáforas e da literatura em geral para as descrições que se faziam nos textos geográficos. Tuan considerou que as imagens vinham substituindo a linguagem naquele momento. Contudo, para ele, isso empobrecia a imagem mental que o leitor produz. O autor publicou ainda outros livros sobre geografia física em suas passagens pela Universidade de Indiana, do Novo México e de Toronto. Os livros são O Ciclo Hidrológico e a Sabedoria de Deus, de 1968, O Clima do Novo México, em 69, e China, em 70. Depois desse, Tuan não voltou mais aos estudos dos aspectos puramente físicos da geografia,
que terminaram, portanto, ainda na primeira década de trabalho de sua carreira. No entanto, uma marca desse período o autor carrega por toda a vida, em especial nos seus textos biográficos, isso sempre aparece: o amor pelo deserto. Já em sua nova morada, outra de suas paixões e marcas geográficas, a cidade de Minneapolis, onde trabalhou por quase 2 décadas na Universidade de Minnesota, Tuan publica entre o seu livro China, de 1970, e o clássico Topofilia, de 74, uma série muito importante de artigos com densas imersões filosófico-epistemológicas. O conteúdo desses textos aparece fortemente marcado e revisitado no livro Topofilia. E por que passar de uma geografia funcionalista para um viés humanista? Porque, abre aspas, embora tenha passado a maior parte do meu tempo trabalhando em uma tese geomorfológica, meu engajamento intelectual com a indefinição da existência humana jamais esmoreceu. Fecha aspas. Isso Tuan, em 98. Tuan considera seu estado de permanente solidão como uma marca da visão de mundo que produziu. Por um lado, porque a falta de vida social o permitiu uma dedicação integral aos estudos e livros. Por outro, porque sempre viu o mundo, a dinâmica social e a natureza humana como se fosse um observador externo. Daí vem também o seu amor pela cidade. Foi nas grandes cidades que Tuan encontrou apoio e convívio com colegas de trabalho, vizinhos e a solidariedade de estranhos, tema que tanto repercute em sua geografia. E qual é, então, a experiência cultural do autor? Tuan é essencialmente um migrante, nascido na China, filho de diplomata, com acesso a livros e línguas, viveu, como já disse, na Austrália, Filipinas, Inglaterra, França, Estados Unidos e Canadá, onde viveu nos Estados Unidos, viveu na Califórnia, Novo México, Indiana, Minnesota e Wisconsin. Sua visão de mundo é claramente influenciada pelos lugares em que viveu. Como geógrafo humanista, ele fala a partir de um único ponto, si mesmo. Suas experiências são o ponto de partida para as análises em busca da natureza humana. Seus campos de trabalho são o Starbucks da esquina de casa. Sendo assim, é natural que a China, a Europa e os Estados Unidos sejam usados para quase todos os exemplos que envolvem demonstrar diferenças culturais e como essas afetam as atitudes das pessoas. Isso não quer dizer que todas as experiências relatadas por Tuan sejam diretas, ou que ele veja o mundo a partir apenas de si mesmo. Embora tenha passado mais de 50 anos sem nunca ter retornado à China, Tuan é um exímio estudioso da cultura chinesa, do seu modo de vida e de seu ambiente físico. Ainda que não estivesse fisicamente no país, os valores de seus pais e sua família tinham muito da cultura chinesa, associados à influência do confucionismo e do budismo. A maneira como organiza e vê a paisagem, a comunidade, o respeito aos ancestrais e a devoção aos pais e a orientação para o cosmos são marcas de sua obra da China. Da Europa, Tuan trabalha especialmente a cultura medieval e as evoluções urbanas e sociais, como, por exemplo, nas boas maneiras e na organização interna das casas. A ideia de progresso está sempre associada à sociedade europeia, que, por sua vez, é o sustentáculo do mundo ocidental, que ele vê especialmente a partir dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos são usados exemplos de comunidades tradicionais, como os índios Pueblo, mas o que de verdade marca é, sem dúvida, o grande exemplo de uma sociedade universalista, cosmopolita, como um povo que tende ao espaço, ou seja, desenraizado de lugares. Junto ao cosmopolitismo está a ideia de grandes cidades e do sentimento de solidão compensado pelas maravilhas da modernidade. Finalmente, Tuan afirma em um texto de 1999 que, abre aspas, sem o cosmos, sem mais precisamente meus encantamentos pelas harmonias da natureza e dos melhores trabalhos humanos, minha vida teria sido miserável, invivível. Eu fui salvo pela geografia, fecha aspas. Assim, é exatamente por isso que considero que a sua própria obra é uma biografia. Foi ela, a geografia, que o permitiu viver e ver, entre todos os horrores da vida e do mundo, o que há de bom e belo.
É nesse cenário que se desenvolve sua geoautobiografia. E por que entrelaçada? Bom, eu já contei para vocês do LaTeX, no meu texto, do meu encontro com Tuan, lá nos idos de 1999, e de como eu acabei, por um encontro fortuito com aquilo que havia disponível na biblioteca da minha universidade, e uma espécie de contraponto entre aquilo que eu encontrei em Espaço e Lugar, o que eu não entendi em Topofilia, e o que estava posto em Cosmos e Hearth. Voltando lá naquele primeiro encontro, ou nesse contraponto, melhor dizendo, é que decidi me concentrar, a partir de agora, nessa apresentação e no texto, nas essências espaciais de lar e mundo. Mas antes, me permita uma breve pausa ainda sobre o livro Topofilia. Embora seja seu 5º livro, Topofilia, um estudo de percepção, atitudes e valores do meio ambiente, publicado em 74, é considerado por muitos como a obra que inaugura o pensamento de Tuan. Cabe destacar que topofilia é um conceito criado por Bachelard e que Tuan, como pode ser visto nessa imagem, cita em apenas 3 textos ao longo de toda a sua carreira, em uma entrevista na década de 90. Longe, portanto, de ser uma marca constante de sua geografia, embora ele tenha me dito orgulhosamente que já podia morrer feliz porque conseguiu colocar o termo no dicionário Oxford em inglês. Muito mais do que tratar de topofilia, objeto de 2 dos 14 capítulos do livro, a obra traz um abrangente panorama de temas e abordagens possíveis para a geografia humanista, tratando desde os nossos sentidos e sua participação na nossa visão de mundo, a percepção das cidades e seus subúrbios, passando pela cultura, o meio ambiente e o cosmos. No entanto, nem sempre é fácil reconhecer seu fio condutor, que me parece ser a percepção e a maneira como o homem organiza o ambiente. Um de seus revisores, Fleming, em 75, declara, abre aspas, a performance do autor é bem parecida com um ato de malabares que tem bolas demais no ar ao mesmo tempo. Fecha aspas. Apesar de ter se tornado um clássico, o autor, nas últimas décadas, em muitas oportunidades, tem procurado chamar atenção para outras obras, mais maduras e consistentes. Em resposta a 2 pequenas resenhas que Ralph e Pocock publicaram na seção Clássicos em Geografia Humana, da Progress in Human Geography, de 94, o Tuan responde, abre aspas, a crítica de Pocock e Ralph sobre topofilia é criteriosa e justa. Seus comentários gentis, no entanto, me preocupam muito, porque eu gostaria de negar o contínuo poder desse livro de ofuscar meus últimos esforços. Assim, não quero que pareça uma espécie de implicância pessoal minha com a obra Topofilia. Reconheço sua importância em todo o mundo, a penetração de uma obra traduzida para cerca de 12 línguas diferentes, a relevância de uma posição inovadora colocada em 1974, que colabora fortemente com o movimento que institui e sacramenta a geografia humanista. No entanto, me parece igualmente injusto que quase meio século, 20 livros e centenas de artigos depois, continuemos a associar o homem com aquelas ideias, ou apenas aquelas ideias. Então, eu vou tentar, por meio das essências binárias lar e mundo, começando pelo espaço e lugar, demonstrar alguns caminhos percorridos por Tuan. Nessa imagem, vemos uma figura que mostra por quanto tempo e com qual intensidade algumas das essências geográficas tratadas por Tuan ao longo de sua carreira. Na célebre frase, na introdução de Espaço e Lugar, o lugar é segurança, o espaço é liberdade, estamos ligados ao primeiro e desejamos o outro, já podemos ver enunciada a filiação do lugar à experiência direta, à identidade e associação do espaço à sensação e imaginação, por esse ser mais abstrato do que o lugar no primeiro momento. À medida que conhecemos melhor e dotamos de valor um espaço, ele se transforma em lugar. Levando às últimas consequências, considero que o espaço é inalcançável, porque à medida que avançamos para experienciar os espaços, transformamos-no em lugar.
Abre aspas, quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se lugar, fecha aspas, Tuan no espaço e lugar em 83. Quer dizer, na tradução de 83. Esse relativo distanciamento que o espaço implica é fruto também dos sentidos que usamos para percebê-lo e experienciá-lo. Tuan explica que usamos a visão, a sinestesia e o tato para nos movimentarmos e compreender aquilo que está fora de nós, que está longe. Esses são sentidos que Tuan chama de espacializadores. Nos possibilitam aprender o caráter espacial e geométrico do mundo. Já a audição, o paladar e o olfato estão profundamente associados ao sentido de lugar, porque eles nos envolvem, nos colocam dentro. Certamente, Tuan considera que a experiência de mundo é completa com 5 ou mais sentidos atuando juntos e ao mesmo tempo. Essa diferenciação é apenas para demonstrar didaticamente a diferença das experiências de espaço e lugar. O sentido de espaço é dado, então, a partir da percepção visual, do tato, do movimento e do pensamento. A distância, por exemplo, é uma importante experiência do espaço. É uma intuição, não apenas espacial, mas também temporal. Perto e longe são distâncias, assim como agora e depois. Espaço e tempo são inseparáveis e indivisíveis no âmbito da experiência. Considerando que esses conceitos elaborados por Tuan trazem o espaço, se não para o nível da experiência direta, pelo menos para o campo das emoções e da percepção. O autor salienta que vivemos em um movimento binário constante entre espaço e lugar, e precisamos de ambos. Em Space and Place, Humanistic Perspective, que é um artigo, de 74, é que Tuan se dedica pela primeira vez efetivamente a definir, dar sentido e tipificar o lugar, e também, por conseguinte, o espaço. O artigo se inicia com um comentário sobre o uso do espaço já consagrado na geografia científica e de como o lugar era visto até então basicamente como localização pela ciência geográfica. Tuan contrapõe-se a essa ideia asseverando, abre aspas, o lugar é uma entidade única, tem uma história e um significado. O lugar encarna as experiências e aspirações de um povo. É uma realidade a ser esclarecida e compreendida pela perspectiva das pessoas que lhe deram significado. Fecha aspas. O lugar tem espírito e personalidade. Espírito porque eles carregam emoções. Lugares nascem, por exemplo, do sagrado, do carinho da avó, do apoio do vizinho. Personalidade porque os lugares são contexto físico e as modificações forjadas pelas pessoas que ali viveram e vivem. Abre aspas. O lugar é o centro de significado construído pela experiência. O lugar é conhecido não apenas por meio dos olhos e da mente, mas também por modos mais passivos e diretos da experiência que resistem à objetificação. Os lugares são estabelecidos, portanto, por meio da mente, dos sentidos, da percepção e da experiência. Lugar é pausa no tempo, no movimento. Quando fazemos nossas pausas para atender às nossas necessidades fisiológicas, biológicas, sociais, sentimentais, abre aspas, cada pausa cria uma significação para um local, transformando em um lugar, fecha aspas, Tuan 76. O lugar é, portanto, relativamente estático. Se nos percebêssemos em constante mudança, em permanente processo, em migração constante, não seríamos capazes de criar lugares. Mas por quanto tempo precisamos parar para formar lugares? Tuan disse, como experiência pessoal, o tempo que leva para o indivíduo se sentir no lugar é o tempo necessário para criar hábitos e rotinas inquestionáveis. O entendimento do lugar como pausa no tempo e pausa no movimento e sua característica estática é muito provavelmente uma das questões mais debatidas e criticadas acerca da noção de lugar para Tuan. Considerando que, ainda que um lugar permaneça fisicamente inalterado, por exemplo, ao longo de 20 anos, eu acho que as pessoas que o significam como lugar certamente mudaram ao longo de 20 anos. A maturidade, a experiência, o próprio viver nos transforma. Então, dificilmente
a significação e o sentido que damos às coisas, a maneira como nos relacionamos pode ser estática. Igualmente, apenas o tempo também não é suficiente para garantir o sentido de lugar. Ele precisa ser vivido, experienciado. Ele é criado como qualidade da consciência e da intencionalidade humana. A qualidade e a intensidade da experiência são mais importantes do que o tempo que ali passamos. Tuan faz uma análise da sua própria contribuição para o conceito de lugar. Abre aspas. Eu expandi o significado de lugar de dois modos. Um foi argumentar que o lugar, definido de forma ampla como um centro de significados, cuidado e sustento, inclui muito mais entidades do que vilas e cidades, ou mesmo bairros, lares e casas. Por que não também a lareira, a poltrona favorita e mesmo outro ser humano? A mãe, por exemplo, que é lá para a criança pequena, um lugar para retornar depois de brincar na caixa de areia. A segunda expansão foi dizer que o lugar não precisa estar enraizado no local, uma suposição até então comum. Como alguém pode negar que o grande navio se movendo magistralmente através do oceano seja um lugar? Um mundo fortemente confinado com o capitão como rei. Fecha aspas. Finalmente, considero que a essência do lugar para Tuan é uma qualidade sentida, aprendida pelos sentidos, em especial da sinestesia, e que é, sobretudo, um repositório de significados e de passados. Afinal, sem pessoas, não há lugares. A riqueza de discussões conceituais do livro Espaço e Lugar é imensa. O lugar está conectado a sensações de segurança, bem-estar, intimidade, mas também de limitação. O espaço aciona a sensação de liberdade, amplitude, infinitude, no entanto, provoca também insegurança. Precisamos de ambos. Estamos em um constante ir e vir do lugar para o espaço e vice-versa. Esse livro, que sem dúvida também é um clássico é um grande tributo ao lugar. Mas essa tendência será posteriormente invertida nas obras de Tuan, especialmente a partir da década de 90. Destaco que ainda em 1984, num pequeno artigo chamado In Place, Out of Place, Tuan já lançava o germe dessa mudança de posição. Mas é a partir de 92 que nós temos as marcas, a partir de comentários de que o lugar nos dá a sensação de unidade, de coerência e de comunidade, e que, embora isso possa ser visto como um bem que cria a sensação de proteção às ameaças da solidão, ela tende a negligenciar as diferenças e criar lacunas de convivência, incentivando a sobreposição desse suposto bem-estar em detrimento da liberdade individual. O lugar é associado ao confinamento, à mente fechada, à restrição da liberdade, especialmente aliado às noções de comunidade, lar e rar. Tuan privilegia, então, o cosmopolitanismo e o universalismo, utilizando frequentemente da própria noção de mundo. Sobre isso, numa entrevista, Tuan coloca, abre aspas, no meu livro antigo, Espaço e Lugar, o espaço pode ser considerado como amplo, lugar como local. Aquele livro foi bem recebido e foi adotado como texto em muitos cursos, porque reafirmava a ênfase no local, naquele tempo. Mesmo neste país, que está acostumado ao espaço como símbolo da mobilidade, o espaço parece ter sido substituído por essa nova ênfase na localidade, raízes, legado e genealogia. Quando penso no livro Espaço e Lugar, agora me dou conta de que não dei a mesma importância ao espaço e ao lugar. Minha maior ênfase foi no lugar. E isso estava de acordo com o caminho que a sociedade estava tomando. É por isso que o livro foi bem recebido. Mas enquanto a própria sociedade se movia mais para o lugar, para o rar, descobri que meus próprios interesses estão indo na direção contrária. Em Cosmos e Rar, destaquei o Cosmos. Fecha aspas. Em 1996, então, Tuan publica Cosmos e Rar. Eu preciso explicar que Rar é uma expressão de difícil tradução e que se conecta, num primeiro momento, com as lareiras ou as fogueiras que os homens primitivos faziam dentro das cavernas
para indicar, ou que acabavam indicando que aquilo era o seu pequeno núcleo familiar, era o lugar do seu pequeno núcleo familiar. Essa palavra depois foi usada como sinônimo de lareira e de coisas parecidas. Eu não encontrei uma tradução adequada para o português, mas o próprio Werther me sugeriu uma vez que talvez para o Brasil, né, seria uma experiência mais próxima do fogo do fogão, da cozinha, né, como um lugar de agregamento ali da casa. Então, em 96, ele publica Cosmos e Hearth, e o livro trata do cosmopolitanismo e do lugar. No caso, um lugar mais específico, que é o Hearth, declaradamente sob o ponto de vista que favorece o cosmopolitanismo, como, aliás, está no subtítulo do livro. Fazendo uma análise sobre a China e os Estados Unidos, ele demonstra como o Hearth está frequentemente relacionado à cultura tradicional e ao apego que impede a entrada na pós-modernidade, que oprime os direitos individuais, mas que é mantido simplesmente pela sensação de segurança, apoio e companheirismo. Em contrapartida, o cosmos é o inverso, ou seja, é a mudança constante, assumir novas empreitadas, viajar, conhecer outras culturas. O progresso é a palavra-chave para ele. A sociedade norte-americana é essencialmente cosmopolita. Seus valores estão voltados para a liberdade, para a expansão e exploração. Entretanto, desde os movimentos de contracultura da década de 60 e 70, surge uma paradoxal valorização da pluralidade cultural e das diferenças, e, por conseguinte, da vida em comunidade. Assim, Tuan reconhece uma inerente ambiguidade humana, citando Cosgrove. A participação e o anseio pela grandiosidade de um cosmos regular, mas ainda assim infinitamente variado, e simultaneamente pela reafirmação de um local íntimo e altamente particular, é parte do que somos enquanto gente. Fecha aspas. Retornamos, portanto, à dicotomia, agora entre a comunidade, que ele associa com o Hearth, e o cosmopolitanismo. O Hearth cuida, mas confina, restringe, está associado à tradição. Cosmos é liberdade, mas também ameaça, está relacionado à modernidade. Procure, então, compreender o que é lar e Hearth, e paulatinamente assumiu o espaço do lugar na obra de Tuan. O lar é um tipo de lugar. Concordo com João Batista Ferreira de Mello, em 2001, que explicita que, como lar, como lá, o lugar ocupa uma posição central na obra de Tuan. Trata-se, seguindo os princípios fenomenológicos referentes à noção do mundo vivido, de um centro pleno de valores e aspectos familiares indissociáveis, assim como de evocações que permitem a pessoa se sentir em casa. Fecha aspas. Lar possui muitos sentidos. A primeira conexão que nós fazemos, possivelmente, é com a nossa casa. Entretanto, na alteridade, estando, por exemplo, exilado, a cidade ou até o país podem ser considerados como um lar. Lar é um refúgio, é segurança. Seu sentido, portanto, está próximo do lugar. Em última análise, até o planeta pode ser nosso lar. Porém, lar e lugar não são sinônimos. Embora todo lar seja um lugar, claramente nem todo lugar é um lar. O lar é o ponto de partida e chegada. Todo o nosso cotidiano tem como referência sair dele e voltar para ele. Há um componente material no lar, mas ele é, acima de tudo, simbólico. Ele pode ser considerado como uma organização mental e material que criamos para satisfazer as necessidades biológicas, sociais, estéticas e culturais do nosso corpo, nossa mente e nossa percepção. É abrigo, segurança e aconchego. Bachelard é referência especial no tratamento de Tuan acerca do lar como lugar. Ele recorre a esse autor para reconhecer no lar o lugar de nossas vulnerabilidades e fraquezas, pois quando nos sentimos doentes, é no lar que convalescemos. Quando dormimos, nos submetemos ao mundo, perdemos completamente o controle. Tuan diz que dormir é uma pequena morte. Por isso é que preferimos dormir em casa.
E o que os lares que são culturalmente influenciados têm em comum? O amor pelo lar é o primeiro traço universal, seja ele a floresta densa dos índios Machu Picchu, seja os iglus e as planícies geladas dos esquimós, ou um apartamento na Avenida Paulista. O mundo é organizado tendo o lar como centro. Outra característica comum a todos os lares é uma sensação de limite. Ele tem variadas texturas, sons, odores, e esses últimos marcam os nossos sentidos e nossa memória. De modo geral, ele provoca uma sensação difusa de bem-estar, mas sabemos muito bem onde ele termina. Se o lugar é quase sempre tratado com seu binário espaço, o lar é quase sempre tratado com seu binário mundo ou cosmos. Como no primeiro caso, o mundo não é apenas oposição ou contrário ao lar, mas também complemento. E por essa razão, novamente, precisamos de ambos. Tuan comenta que a primeira diferença entre eles é de escala. O lar é menor, mais íntimo, evoca os sentidos de proximidade, como olfato, tato e paladar. O mundo implica uma escala mais ampla, aberta, e é compartilhado com inúmeras pessoas. Ele está lá fora, portanto, é com os sentidos mais distantes que o experienciamos. Com a visão e com a audição, o mundo é uma abstração, uma imagem que fazemos do mundo. O rato é pequeno, aconchegante, fruto da experiência direta. O cosmos é abstrato, impessoal, amplo, acessível apenas pela experiência mediada da imaginação. Somos corpo e mente, portanto, somos Heart e cosmos. O autor afirma também que Heart pode carregar o sentido de localidade, comunidade e até de etnicidade. Em contrapartida, o cosmos é entendido como espaço, sociedade, mundo. O lar é conforto, segurança, mas também é prisão, limitação e constrangimento. O cosmos é amplitude, liberdade, mas também desorientação e insegurança. Tuan propõe, finalmente, um Cosmopolitan Heart, ligado à noção de alta modernidade. Abre aspas, que reconhece o valor do particular, mas inclina a balança a favor do universal. A expressão Cosmopolitan Heart reconhece nossa inerente necessidade de um lugar, de um suporte, da segurança, mas, ao mesmo tempo, à medida que assumimos uma educação liberal, buscamos o mundo. Reconhecer outros mundos nos torna universalistas e, ao mesmo tempo, revaloriza nosso lugar. Entretanto, temos que reconhecer que o universalismo nos coloca em um novo tipo de comunidade, e não a mesma antes proposta. Ela é mais distante e abstrata. Tuan encerra explicando: essa sensação de isolamento, de ser um indivíduo único, pode ser sentida como uma grande perda. Pensar, no entanto, produz um ganho duplo. Apesar de nos isolar de nosso grupo imediato, ele pode nos conectar, tanto séria quanto divertidamente, com o cosmos, com estranhos em outros lugares e tempos. E nos permite aceitar a condição humana que, por medo e ansiedade, sempre fomos tentados a negar, notadamente a impermanência de nosso estado onde quer que estejamos. Somos sempre sem teto em última análise. Um cosmopolita é uma pessoa que considera o ganho maior do que a perda. Tendo visto algumas coisas dos esplêndidos espaços, ele ou ela não vão querer retornar permanentemente à segurança ambígua de um Heart. Bom, eu encerro aqui a minha fala, sempre com a sensação de insuficiência e me colocando à disposição para o debate, para sugestões e, de novo, agradecendo muito o convite e a oportunidade de falar para vocês e a paciência de terem me ouvido. Muitíssimo obrigada. Obrigada, Letícia, pela apresentação linda. Então, agora, se alguém tiver perguntas para a Letícia, pode escrever aqui no chat, se inscrever. Aí a gente vai fazer blocos de 3 perguntas
e aí ela responde, depois a gente passa para o bloco de mais 3. Então, podem colocar o nome aqui no chat, quem quiser fazer pergunta. O Werther se inscreveu. Então, Werther, pode ir perguntando enquanto as pessoas continuam se inscrevendo aqui no chat. Letícia, primeiro fazer uma pergunta. Você já publicou a sua tese? Não. Não, né? Não, velho. Eu acho que ela está fazendo falta, sabe? Na verdade, eu vou fazer 2 provocações. Né? Uma é a gente parar para pensar, né, todas as questões que o Tuan coloca da década de 90 para frente, contrapostas às coisas que ele coloca na década de 70 e 80, e pensar hoje o que está mais adequado para a gente, se é o lugar da década de 1970 e 80 ou se é o cosmopolitismo da década de 1990 em diante. E não sei se alguém... eu estou com um cachorro latindo aqui, tá? Perdão. E a outra, assim, eu fui convidado por uns alunos de uma universidade lá do Nordeste para escrever um artigo sobre espaço e mundo. E aí eu vou fazer uma provocação, pensando fenomenologicamente nesses 3 conceitos de lugar, mundo e espaço, né? E isso eu vou colocar lá, mas eu vou adiantar aqui, né? Para a gente pensar, porque quando você coloca esse esquema e você pensa o mundo para além do espaço, né? Quer dizer, amplia o espaço, né? Eu acho que, na verdade, sim, eu acho que Tuan pensa assim, eu acho que, na verdade, o que você tem é uma diversidade de outorgas para essas essências espaciais. Né? Então, assim, o Heidegger fala lá que os lugares outorgam os espaços. Né? E aí, assim, a pergunta é, o que outorga o lugar? A resposta está lá em Heidegger também. Né? O que outorga o lugar é o habitar. Né? Eu proponho a seguinte formulação. Né? O lugar tem uma concretude que é outorgada pelo mundo. Eu estou usando concretude, né, que o Norbert Schulz usa muito bem, né, porque quando a gente fala em fenomenologia, a gente não pode separar o material do imaterial. Né? Mas a concretude não separa. Né? O mundo, por sua vez, a concretude é outorgada pelo ser. E no espaço, né, a abstração é outorgada pela materialidade das coisas. Então, assim, se a gente pensar fenomenologicamente o que Tuan está propondo, e eu acho que ele, assim, ele não pensa segundo esse fundamento fenomenológico, né? Na verdade, eu acho que ele avança em 12... Quando você começou a falar de lar, entendeu? Você podia ter lido Dardel em vez do Tuan. Né? Então, assim, eu acho que dá para a gente avançar. Ele coloca essas questões, que eu acho que são questões extremamente importantes, né? E dá para a gente avançar fenomenologicamente a partir do que ele pensa e ele coloca, né? Segundo um outro viés. Né? Se a gente pensar, né, nesse binômio ser no mundo intersubjetivo, intencional, né? Que orienta uma geografia para além da ciência positivista e estruturalista. Né? Então, é isso. Só é uma provocação mesmo. Letícia, então, você prefere responder a primeira provocação do Werther e depois faz as outras perguntas? Bianca, como você preferir, isso aqui está mediando?
Então, pode ser assim. Aí depois o Felipe e a Denise fazem as perguntas deles. Tá, joia. Bom, vou tentar, né? Assim, a provocação do Werther, acho que é uma coisa para pensar, ou talvez para escrever durante Não algum precisa responder, não. É só uma provocação. Ainda bem, obrigada, Werther. Sobre a primeira questão, né, se a gente usa o lugar da década de 70 ou o cosmopolitismo da década de 90, não sei, talvez nenhum nem outro. Eu estou convencida de que o lugar da década de 70 não está adequado nem para ele mais. Se não está nem para ele, eu acho que até para respeitar o autor, tem que ouvir por que ele acha que não está adequado, e eu concordo com o que ele diz sobre ele mesmo, né? Sobre o que ele diz que não está adequado. Eu acho que o lugar da década de 70, isso... o Ralph já tinha visto os problemas que o Tom reconhece agora, o Ralph já tinha visto na própria década de 70, né? Então, acho que talvez não isso, mas também o viés extremamente ligado ao cosmopolitismo, ao mundo que permeia a década de 90 para cá, eu acho que é muito limitante ao lugar de fala dele. É limitante de uma pessoa que vive numa cidade pós-moderna, num bairro de classe média alta para alta, num país relativamente desenvolvido, né, ou economicamente desenvolvido, na beira dos grandes lagos, num cenário belíssimo, né, de uma pessoa que anda assim, daqui para ali, vai no Starbucks da esquina e fica ouvindo as pessoas conversarem e fazendo campo. Não é que eu estou fazendo uma crítica a ele, obviamente, mas eu acho que é um lugar de fala diferente. Eu tenho feito um trabalho numa comunidade aqui próxima de Mandina, que a comunidade tem cerca de 600 pessoas morando lá, e não se aplica ali nem a noção de comunidade que ele traz, nem a própria noção de lugar, e menos ainda o cosmopolitismo, né? Então, não é para todo mundo, digamos assim. Mas é uma essência espacial, eu acho, ela está aí, né? Por outro lado, essa regressão, quer dizer, eu estou pensando aqui que isso que você está fazendo, é uma espécie de regressão, né? Essas outorgas que você trouxe aqui né, trazendo o Heidegger, trazendo o Schutz. Acho que essas regressões, no final das contas, a gente acaba no exercício da suspensão, né? A gente acaba no exercício da epoquê, para tentar, no final das contas, revelar o que é que tem de essencial no mundo em relação conosco, sempre em relação, porque nós só podemos pensar a partir de nós mesmos, né? Imagino. Quer dizer, isso é o pouco que eu acho que entendo da obra do Heidegger, né? É de que o sujeito nós somos pastores do ser, e os únicos pastores, porque somos os únicos que conseguimos, pelo menos por enquanto, ou pelo menos aqui sabemos, né? Conseguimos pensar sobre nós mesmos, sobre nossa condição, sobre nosso ser, sobre o ser em situação. Então, essas regressões são fundamentais. Agora, eu particularmente, velho, se eu tenho que... eu gosto mais da sua noção de mundo do que da própria noção de mundo dele, talvez porque eu esteja aqui no Brasil e você também, ou talvez porque você seja também genial, né? Então, eu gosto muito da sua noção de mundo e gosto muito da noção de paisagem do Eduardo para entender, pelo menos até agora, o que eu me deparei, para entender as questões nas quais estou envolvida. Obrigado. Felipe, pode falar. Com licença, boa tarde para todas e todos do grupo. Vocês estão me ouvindo, normalmente? Sim? Sim, ok. Tá ok. Meu nome é Felipe Ferreira Moreira, eu moro aqui no estado do Pará, estou aqui na cidade de São Francisco do Pará. Vi o convite no grupo do Felipe Kevin, não sei se vocês conhecem o Felipe Kevin, que é um pesquisador aqui da Amazônia também. E estou aqui, e a minha pergunta porque nós temos aqui também no estado do Pará um grupo, certa feita,
chamado Geografia e Fenomenologia Amazônica, que é muito tocado pelo professor Wallace Pantoja, professor doutor Wallace Pantoja. E aí, um dia desses, a gente tem feito algumas lives também, algumas discussões, e dia desses eu fiz uma provocação, de certa feita, também, como vou também provocar também a professora Letícia também sobre isso. Você falando sobre a questão do lugar, né, você colocou o termo binário, né, espaço, lugar, lá, hurt, lugar, essas questões binárias. Nisso tudo, né, e eu fico pensando assim, Letícia, ou até os outros do grupo, de certa feita também, que estão aqui ouvindo, a gente fala de espaço, a gente fala de lugar, a gente fala de mundo, o Tuan, enfim, mas será que a gente não está, de certa feita, eu não vou dizer esquecendo, mas talvez não querendo olhar tanto quanto deveríamos olhar para o que se chama de deslugar, né, que tem várias traduções, né, deslugar é uma delas, né, o termo seria placelessness, né, se a gente for retomar Edward Health, né, e aí eu te faço a provocação muito nesse sentido, porque eu ouço muito falar de lugar, né, o lugar isso, o lugar aquilo, o espaço, beleza, mas e quando aparece essa digamos assim, essa definição, ou esse conceito, como você queira colocar, de deslugar, de placelessness, eu vejo que sempre está só atrelado ao lugar. E eu não estou dizendo aqui que o deslugar deveria ser uma categoria, como dizem da geografia por aí, né? Não estou colocando isso ainda, né? Eu não estou colocando isso assim tão diretamente. Mas me pergunta, Letícia, por que nós não estamos olhando tanto para o deslugar, né? E aí eu te pergunto isso, tu como pesquisadora, que já leu muita coisa do Tuan, o Tuan, eu acho que, não sei se isso aparece na obra do Tuan, né, eu li apenas o Espaço e o Lugar, li também o Topofilia, não tenho uma leitura muito ampla da obra do Tuan, mas o que tu acha, assim, como pesquisadora que leu o Tuan, que está na pesquisa, será que a gente não está se abnegando de discutir deslugar? Talvez porque a ideia de deslugar seja muito ligada à falta de afetividade, né, à monotonia, né, como coloca também o professor João Batista Ferreira de Mello, naquele famoso artigo. Será que porque a gente está muito ligado nele na questão, não tem afetividade, é monotonia, é o sujo, é o feio, é aquilo que eu não quero olhar muito, que o ser não quer olhar muito. Tu acha que essa discussão que eu estou propondo, assim, vamos dizer aqui nessa tarde, tem sentido isso que eu estou falando? Será que a gente não está muito colando o lugar ao deslugar e às vezes até esquecendo ele nas nossas discussões? Essa é uma provocação que eu deixo, né? E quero te parabenizar pela ótima apresentação também, né, nesse sentido. E eu agradeço pelo espaço aqui. Boa tarde para todos. Denise, quer emendar a sua pergunta com a dele, para a Letícia responder já junto? Estão me ouvindo? Sim. Oi, Letícia. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo, né? Eu que não estou me vendo. Que doideira. É que eu estou no celular e no computador, mas tudo bem. Letícia, em primeiro lugar, eu queria te agradecer muito pelo texto. Foi muito reconfortante ler esse texto nesse momento onde eu estou um pouco surtada com a questão da tese, trabalho de campo em meio à pandemia, enfim. E no seu texto, eu vou fazer um questionamento que tem muito a ver com meus anseios e com as minhas questões em relação à metodologia e de trabalho de campo e da definição do pesquisador em mundo, que eu acho que o teu texto tem muito disso, e também em algum momento do texto você coloca, né, que aqui me coloca a mais difícil das escolhas, novamente, porque eu nunca consegui compor um texto, né? Aí você coloca o que dentre aquilo que levantei deve ser de mais valia, de maior contribuição para as pessoas que buscam fazer geográfico. Eu penso, e aí é uma questão muito pessoal, que talvez uma das coisas mais importantes que você traz nesse texto, e talvez na tese que eu não li ainda, é que o Tuan, ele trouxe uma das maiores contribuições
que é a libertação do estruturalismo do método. No sentido, não de que ele não use ou não faça uso do método, mas de que ele se apropria de diversos métodos para compreender o sujeito nesse mundo, das suas perspectivas, seja no lugar ou a partir do espaço, de uma forma as contribuições fundamentais, né, para a questão existencial e essencial do ser humano, independente de seguir ou não específico. Ele faz uma escolha específica, você deixa isso no texto, uma fundamentação ontológica, epistemológica também, mas, ao mesmo tempo, ele é um ser livre, ele é um geógrafo livre. E isso, muitas das vezes, torna o nosso trabalho aqui, torna o nosso trabalho difícil, porque a gente não se sente livre, a gente se sente preso. Quando a gente se coloca e diz assim, olha, eu sou pós-estruturalista, então você não pode usar tal autor. Mas eu sou... Então você tem que fazer a suspensão, você não pode fazer de qualquer jeito... Não de qualquer jeito, mas você não pode fazer isso ou aquilo. E a gente sempre entra em amarras e não consegue transcender na própria ciência geográfica. E vira uma repetição, um excesso de repetição de trabalhos, e que muitas vezes é uma coisa que a gente tanto critica na geografia cultural e na geografia, que é aquele trabalho que se encaixa em algum lugar, tem que se encaixar dentro de uma questão, de uma perspectiva conceitual, de uma metodologia específica, de um jeito específico, que tanto é criticada. E eu sei que o professor Werther tem uma fala que eu considero maravilhosa, que ele diz, o método fenomenológico está para ser construído. Você tem que construir. Mas muitos outros fenomenólogos dentro da geografia não dessa forma. Mas essa suscita que eu não fui até agora. No seu texto, você explicita que o Tuan percorrer livremente o campo epistemológico e, por isso, poucas vezes aborda explicitamente suas bases conceituais. O autor é capaz de estruturalismo de Lévi-Strauss quanto o existencialismo sartriano. O primeiro para explicar a construção dos espaços e lugares míticos nas comunidades primitivas e o segundo para compreender o poder. E eu fiquei parada nesse parágrafo um tempo, porque você termina assim, no entanto, Tuan opta pela postura lógica. E eu fiquei um tempo mesmo neste parágrafo. O que seria essa postura fenomenológica? E você explica, né, a questão da experiência individual a partir do próprio Tuan, né, você faz a citação do próprio Tuan. E eu fiquei me perguntando se eu posso ter uma postura fenomenológica enquanto sujeito, enquanto pesquisador em campo, e ao mesmo tempo dialogar que para o mundo que é construído pelo outro, né, eu tentar explicar esse mundo daqueles referenciais que o outro me coloca. E não sei se ficou claro, né, essa pergunta. E aí, mais à frente no texto, você coloca os debates que o Tuan, né, falando, os debates metodológicos raramente me fascinam, porque, com poucas exceções, persistem fora do contexto das correntes filosóficas de pensamento e na ignorância dos preconceitos pessoais dos concorrentes. E essa minha questão da postura fenomenológica enquanto pesquisador em mundo, enquanto pesquisadora, eu me questiono da seguinte forma: será que a gente também, dentro de uma perspectiva de uma geografia mais humanista, de uma geografia cultural mais humanista, ou de uma geografia humanista, geografia cultural, enfim, a gente está construindo preconceitos, tentando ao tempo inteiro se diferenciar do outro? Isso é uma questão também que eu tenho. E o Tuan, quando ele opta por essa postura fenomenológica, e aí ele se aprofunda nessa questão do existencialismo, né, de uma fenomenologia, mas ao mesmo tempo ele assume outras abordagens para tentar chegar ao fenômeno, a coisa em si. Não seria um caminho que a gente poderia traçar dentro dessa perspectiva? E será que você não poderia escrever um texto? Letícia, então pode responder e depois a gente tem mais um bloco de 3 perguntas. Tá bom, obrigada. Obrigada, Felipe e Denise, pelas perguntas aí. Eu vou tentar fazer na ordem. Falhou um pouquinho no final, mas eu acho que deu para entender, tá? O Felipe, mais sobre o deslugar ou lugar sem lugaridade, né? Que é uma tradução que o Eduardo Marândula fez, mas também tem a tradução deslugar. Felipe,
a noção de deslugar, né, que dentro do meu mapeamento foi cunhado pelo Ralph, né, na mesma década de 70 lá, o Tuan resolveu, digamos, eu preciso saber, vou fazer uma confissão um pouco, enfim. O Tuan e o Ralph têm uma rusguinha. Eles têm uma questãozinha que não ficou bem resolvida, que me parece que remonta à defesa de doutorado do Ralph. E aí eles têm uma rusguinha clássica publicada de quando daquele texto que foi traduzido para o Perspectivas da Geografia, né, aquele livro verdinho do Cristofoletti, que é o texto Geografia Humanística, 76, que o Ralph depois publica uma resenha batendo bastante no texto na revista da AG, e depois o Tuan dá uma resposta também criticando de volta o Ralph. Então, isso não fica muito bem resolvido entre eles. E eu perguntei isso, sabe, assim, com muita delicadeza e discrição pessoalmente, e ele desconversou, obviamente eu não insisti. Então, mas ele tem sim um texto, que é o livro que se chama Religion, que é um dos mais recentes, que é um livro só sobre religião. Esse livro, o subtítulo é Place e Placelessness. Então, ali ele reconhece e usa, né, a noção do Ralph, que você está chamando aí de deslugar, ou de lugar sem lugaridade. Por enquanto, eu ainda prefiro lugar sem lugaridade. Então, ele se apropria obviamente dizendo que é do Ralph, mas ele resolve se apropriar disso e trazer para dentro do texto. É um texto pequeno, eu estou falando que é um livro, ele é um livro, mas o livro basicamente é um livro de imagens, com 2 artigos relativamente pequenos para o tamanho do livro que compõe o livro, tá? Então, ali ele absorve essa conceituação e ele traz, tá? Mas não é uma coisa frequente, né, uma coisa permanente, embora apareça mais algumas vezes ao longo da obra do Tuan. Agora, com relação à minha sensação sobre isso, né, que eu acho que você também perguntou sobre a minha sensação pessoal, acontece que, por muito tempo, o próprio Tuan não abria muito espaço para pensar nisso. E aí a gente tem, isso é a minha visão, tá? A gente tem um problema na geografia brasileira, que é o acesso às traduções. De modo geral, né, a literatura em inglês não é acessível principalmente para os debates da graduação, né? Então, a falta de tradução do livro do Ralph, que eu já soube que está sendo providenciada agora, estou bem feliz com isso, a falta de tradução do livro do Ralph, e em contrapartida, a tradução e grande circulação do espaço-lugar, eu acho que não permitiu, no livro Espaço-Lugar, essa noção de espaço-lugar do Tuan resolvia praticamente tudo, vou colocar que resolvia entre aspas, porque espaço é o que não era lugar, e lugar é o que não era espaço mais, muito grosseiramente, né? Então, a gente não tinha muito onde colocar o deslugar, muito onde debater o deslugar, além da falta de acesso a isso. Então, eu acho que por isso demorou um pouco a caber. Além disso, isso também é minha leitura pessoal, eu acho que o livro do Auger, que é o livro do não lugar, e a apropriação disso feito por autores brasileiros da geografia crítica, acho que também dificultaram o acesso, ou dificultaram essa noção de penetrar na geografia brasileira, porque fica um medo de se parecer que está se discutindo a mesma coisa, como aconteceu por muito tempo com a geografia da percepção e a percepção geográfica, eu acho, né? Então, essa sensação que eu tenho, tá? Mas eu acho que, como toda essência espacial, se ela está ali, se a gente sente que ela está em relação àquela, né, e que ela faz falta ou não estar, cada um deve se apropriar e debater, né, e trazer à baila e ver se tudo que trouxer à baila enriquece, né? Então, acho que é importante. Já para a Denise,
Denise, a gente fica muito angustiado mesmo nesse momento de doutorado, né? A gente fica com muita vontade das pessoas resolverem as nossas questões. E eu te entendo perfeitamente, mas eu estou com medo de que eu não vá resolver absolutamente nada para você. Para falar, então, de método, eu me lembrei de... Quando a Bianca falou com vocês que eu estive lá, né? Quando eu estava lá, no dia que eu cheguei na sala do Tuan, eu tinha acabado de vir da conferência da AG, que tinha sido em Chicago. Tinha alguns dias que eu tinha vindo, eu passei antes numa outra cidade para encontrar o David Simon, e depois fui para lá. Então, tinha alguns dias que eu tinha chegado dessa conferência. E nessa conferência tinha sido organizada uma sessão temática sobre o Ifutuan. Quem organizou essa sessão foi o Paul Adams, que foi orientando dele, é um geógrafo amplamente conhecido também, e que escreveu um livro que chama Textures of Place, sobre o Tuan, também bastante conhecido, mas que nunca mais trabalhou com geografia humanista, mas tem uma relação muito íntima do Tuan. E eu estava na sala dele quando o Paul Adams chegou, para perguntar para ele se ele, Tuan, tinha visto o artigo que o Paul Adams tinha escrito sobre o Tuan, que ele tinha feito para essa sessão temática, um artigo, como todo mundo que participou dessa sessão, né? Se o Tuan tinha tido tempo de ler. E aí o Tuan fez o seguinte comentário, ele falou, li, um comentário que só orientador pode fazer, né? Mesmo tendo muitos anos de orientação. Ele pegou o papel e falou, li sim. Assim, né? Acadêmico, né? Difícil, chato, né? Eu, hoje em dia, gosto mesmo de literatura. E já tem um tempo que ele assumiu para ele, isso... Agora ele já não está mais escrevendo, né? Mas, assim, ele tinha assumido para ele que as fontes bibliográficas dele são literatura. E é onde, principalmente, o final da década de 90 e os anos 2000, é isso que você encontra ali, né? E como eu escrevi lá para vocês, ele sempre fez muita questão de não ser explícito. Eu me lembro também, eu tive uma aluna aqui que estava defendendo o projeto do trabalho de conclusão de curso dela, e ela disse assim, eu vou usar o método do Tuan. Aí eu perguntei para ela no final, eu estou doida para saber qual é, porque nem ele quis dizer qual é, nem ele sabe. Então, como que você vai usar esse método? Estou doida para entender. Mas eu acho, por outro lado, é entender e aceitar, né, que a atitude fenomenológica, pensando na atitude fenomenológica lá colocada pelo próprio Russell, é exatamente entender que não tem um método, tem caminhos, e os caminhos somos nós que trilhamos, né? E à medida que você vai trilhando o caminho, é que você vai escolhendo o caminho. Ele não está aberto, arreganhado lá para você passar por ele. E eu entendo que para uma geografia funcionalista, digamos assim, para um geógrafo funcionalista, pode ser mais, vou pôr bem entre aspas, confortável a existência de métodos prontos que eu tenho que percorrer. A minha dissertação de mestrado foi feita assim, com métodos prontos, né, para eu poder percorrer. Mas, por outro lado, isso limita o livre pensar e limita até a nossa capacidade de desenvolvimento, na minha opinião. Então, o Tuan, realmente, assim, ele optou por não dizer, ele disse isso, né, que optava por não dizer. A gente só encontra, para eu encontrar a filiação dele, eu tive que ir nas referências bibliográficas, uma por uma dos livros, fazer uma lista dessas referências, saber o que ele está citando de cada um desses autores, para poder encontrar. O Heidegger, por exemplo, é uma pessoa que ele cita uma vez num texto antiguinho lá que se chama Mundo e outra coisa que eu já acabei de me esquecer. O Werther conhece muito bem esse texto. Mas essa, quer dizer, está lá, mas, né, esse intertício que tem entre o livro China e o livro Topofilia é onde ele tem os textos que ele faz essas declarações teórico-epistemológicas, digamos assim, e onde ele se filia efetivamente à fenomenologia, né? Embora a gente veja isso também, obviamente, nos textos, né? Na construção, não na declaração. E eu acho que o uso da literatura como caminho, veja, ele não está usando a arte como objeto de estudo.
Por isso que é muito diferente do caminho que a geografia funcionalista costuma fazer. Ele está usando a arte como caminho de compreensão de mundo, como linguagem, como caminho mesmo, né? Como a própria compreensão de expressão de mundo. Então, quer dizer, isso, na minha concepção, também é profundamente fenomenológico, né? E aí, Denise, para dizer se sobre você especificamente, se você vai poder, eu vou lá no João Batista agora. Escolhe uma banca, né, cara? Assim, pensa nas pessoas que vão ler seu texto e coragem, porque o Tuan, ele não virou o Tuan de repente, né? Mas ele hoje é uma pessoa, ele ganhou o Votranude, ele hoje é uma pessoa respeitada e conhecida. Nesse encontro da AG, tinham mais de 900 pessoas, não tinham nenhuma sessão, nenhuma área sobre geografia humanista, que praticamente acabou nos Estados Unidos, não tinha uma só sobre geografia crítica, que só tinha estrangeiro, não tinha nenhum americano, porque lá é uma geografia extremamente hegemônica, né? Mas essa única sessão que era do Tuan, essa única sessão temática, tinha mais de 300 pessoas para assistir, porque eles acharam que o Tuan ia estar lá. O Tuan não tem a menor noção que a geografia humanista acabou nos Estados Unidos, porque todo lugar que ele vai é assim, ele é recebido o tempo inteiro por milhões de pessoas que querem ouvir e ler tudo que ele escreve, né? Então, é isso. O caminho não está aí para você caminhar, o caminho está posto para você trilhar, para você abrir e nos conduzir nele. Desculpa se eu te frustrei. Então, agora nós temos mais um bloco de 3 pessoas, que são o Marcos, a Vânia e o Cássio. Então, pode perguntar, Marcos. Tá. Letícia, poxa, muito gostoso te ouvir. Eu acho que tem uma coisa muito legal assim no teu trabalho, né? Desde que eu te ouvi a primeira vez lá em Diamantina, no evento que a gente teve lá, você trazer esses bastidores, assim, né? Não só... Acho que a gente gosta um pouco... Quer dizer, a gente gosta muito dos bastidores, né? Então, quando você fala do Starbucks, por exemplo, né? Essa história que você contou agora do Paul Adams, né? Da postura dele naquele momento, acho que isso tudo enriquece ainda mais, sei lá, vivifica a obra dele pra gente, assim, né? A gente tentar entender um pouquinho quem que é esse Tuan por trás dos livros, né? Acho que é muito legal isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta, assim, bem direta, que tem a ver com a tua resposta, a resposta que você deu para o Werther. Eu não sei se eu me perdi, mas eu queria que você falasse sobre isso de não estar mais adequado, o conceito de lugar, né? Que você falou para o Werther. Eu queria saber por quê, né? Isso que eu não sei se eu me perdi, se você não falou mesmo. Por que não está mais adequado? Por que ele fala que não está mais adequado hoje? E a paisagem, se ela também não estaria mais adequada, a forma como ele pensa a paisagem. Então, essas 2 questões, assim, bem diretas mesmo. Obrigadão. Obrigada. Você vai as outras? Sim. Tá. Vânia, tá aí? Eu não sei se a Vânia continua na sala, mas então, Cássio, pode... Oi? Perguntar. Ah, Vânia? Tá aqui. Então, desculpa, estava com o microfone desligado. Ah, sim. Boa tarde a todos e a todas, né? Boa tarde especial à professora Letícia, né? Dizer que eu gostei muito do texto, e o texto me ajudou a ter uma visão, assim, mais ampla da obra do Tuan, né? O Tuan é um autor que gosto muito. O Tuan, ele foi me apresentado há muitos anos atrás pelo professor Linneu, da Universidade Federal do Paraná, na época de graduação, e desde a época foi um autor, assim, que me encantou, que me chamou muita atenção, né, e durante muitos anos fiquei longe da área da geografia, e agora, de volta, ele está me reencantando, né, e seu texto, né, me ajudou a ampliar minha visão sobre a obra dele, porque, a princípio, esses 2 livros, os mais lidos, que você cita, realmente os que eu conheço, né.
Então, eu vou fazer duas perguntas, uma muito direta, que é uma pergunta que você tem ali, só um minutinho, na página 14, eu anotei aqui. Entretanto, Tuan aponta que muitas das nossas experiências se dão ao nível do subconsciente, e por isso a maioria dos lugares não é nominado. Eu ia pedir para você falar um pouco mais sobre essas experiências, né, que você fala que se dão no nível do subconsciente. E outra questão também é a questão do Tuan falar ali na página 17, você coloca, ele termina seu texto defendendo o retorno ao espaço, na esperança de que pelo menos alguns reconheçam o bem-estar que o movimento pelo espaço provoca, né? Eu acho isso muito legal, isso que ele traz, mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que o lugar, para onde quer que nós iremos, nós vamos carregar o lugar conosco. Mesmo quando estamos se lançando no espaço, nós estamos carregando esse lugar conosco. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, sobre essa relação espaço e lugar, nesse sentido da gente carregar o lugar conosco, em qualquer lugar que estejamos. Obrigada. Obrigada, Vânia. Cássio, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Letícia, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de ouvir falar sobre a sua pesquisa e também, né, com a sua sensibilidade para tratar dessa figura tão cintilante e central na geografia humanista, né, que é o Tuan. Letícia, tenho 4 perguntas bem curtas, e aí eu escrevi para não me perder, e aí fica à vontade para responder tudo de uma vez só, ou escolher uma delas para falar, tá? Primeira, a célebre polêmica que você destacou, né, a frase do Tuan sobre lugares como pausa no movimento e no tempo, expressam justamente a inquietação daquele indivíduo Tuan em relação aos seus muitos lugares imaginados e vividos, e aí, portanto, geopsíquicos também, né, trazendo a professora Madalena para a conversa. A segunda, os lugares de Tuan podem ser entendidos como as necessárias pausas para processar os fluxos de seus pensamentos e imaginações geográficas, assim como as experiências pessoais dos seus incessantes deslocamentos corporais durante toda a sua vida. E aí esses lugares, eles têm que ser compreendidos através dessa inquietação imaginativa dos pensamentos e corporal do Tuan, né? Um cara de fluxo, uma pessoa dos fluxos. E para fechar, Letícia, como você, pesquisadora da vida e obra em curso do Tuan, avalia o entendimento do próprio Tuan em relação a si mesmo e sua contribuição à geografia? A última, a Juliana já fez, né? Tuan é lugar para você? Aliás, a Juliana, ela colocou até de uma maneira mais rica, mas eu pergunto se Tuan é um lugar para você, Letícia. Obrigado. Desculpa aí me estender, mas esse tema é muito, muito, muito desafiante. Obrigada, Cássio. Letícia, pode ficar à vontade para responder. Tá, obrigada, Marcos, Vânia e Cássio, né? Vamos lá, Marcos, sobre a coisa do lugar não ser mais adequado, talvez eu não tenha me feito clara mesmo, é o lugar lá da década de 70. Quando a gente fez, teve um segundo que nós convidamos o Tuan para fazer a conferência de abertura. Salvo engano, o pessoal do GUM aí me ajuda aqui no chat, foi 2014, ou 13, foi 2013 ou 14. A gente convidou ele, aqui Virgínia está falando que foi 2014, e ele ia fazer por videoconferência, né, por Skype na época, e a gente convidou ele, no meio disso estava saindo a segunda edição do Espaço Lugar, era 2013, era a segunda edição do Espaço Lugar, que foi publicada, né, pelo grupo. Aí, eu caí na besteira de dizer para ele que a gente estava celebrando a edição está saindo. Ele me diz, ele ficou nervosíssimo naquela ocasião, faltava assim 2, 3 dias para a conferência dele,
e eu estava em contato permanente, porque ele ia me mandar para eu fazer a tradução e poder projetar a tradução. Ele falou, olha, já que vocês estão ainda conversando sobre esse livro, eu vou mudar completamente a minha fala e eu vou fazer uma outra fala que se chama Espaço Lugar 2013. E a gente publicou essa fala até na Geograficidade, tá lá. Nessa fala, ele atualizou o conceito dele de lugar. Ele exatamente colocou os incômodos que ele tinha, e a imensa maioria dos incômodos tem a ver com a crítica que o Ralph fazia. Ele não falou nada do Ralph, tá? Eu que estou falando. A crítica que o Ralph fazia, inclusive, que essa coisa da pausa, essa coisa de ser estático. Então, ele atualizou. Ali ele, inclusive, colocou o lugar muito mais fluido, muito menos material. Ele deu a possibilidade do próprio movimento do pensamento formar lugares, embora ele continue inclinado a não se ater ou se prender, né, a lugares. E sobre paisagem, Max, esse é um desafio imenso. Por quê? Ele tem até 2 livros que tem paisagem no título. Paisagem é um termo que ele usa na obra dele de cabo a rabo, desde a época da geografia física, mas que ele jamais parou para conceituar. Em momento nenhum da obra dele, ele diz isso, o que ele pensa que é, ou como que ele está trabalhando paisagem. Você tem que ficar ali tentando encontrar nas entrelinhas. Quando eu fui lá, eu levei uma lista de perguntas, óbvio, né? Minhas e do grupo também. E essa era uma das perguntas que estava lá. Quando eu perguntei para ele o que era paisagem para ele, que eu não tinha encontrado lugar nenhum, ele morreu de rir e disse que o conceito que ele achava melhor era o que estava na tese do orientado dele, o Olwick. E que eu confesso que eu não consegui chegar lá até hoje, né? Na tese do moço, eu não consegui achar até hoje. Então, assim, não é uma coisa que ele explicita em momento nenhum, ele não ajuda a gente em nada. Em alguns momentos, a gente tem até uma sensação daquela paisagem rumpoldiana lá, né, fixa, como um quadro. E em outros momentos, a gente tem uma sensação de que é uma coisa que se parece, ou que pode ter uma conversa, um link com o próprio espaço, às vezes até com o próprio lugar. Então, eu acho que paisagem, assim, se eu tivesse que te dizer o que eu faria é jamais na vida falar de paisagem situante, porque ele não resolve isso. Se ele não resolve, melhor a gente largar ele para lá, né? Espero que eu tenha te respondido aí. Vânia, que legal, né? Você foi aluna do Linneu, orientando da Lívia, a tese do Linneu é belíssima, né? Também eu tenho contato com essa tese. Essa tese, a dissertação do Werther e a dissertação do João Batista eram coisas que a gente tinha que procurar no Xerox, né? E guardar como tesouros preciosos. Aí a gente tinha uma espécie de clubinho informal das pessoas que tinham esses documentos, né? E é uma tese belíssima, né? Inclusive sobre paisagem. Bom, você está falando, você me perguntou, né, sobre a expressão lá de não nominar, que está no subconsciente, né, do lugar, e do retorno ao espaço, se a gente não acaba carregando o lugar conosco. Sobre o subconsciente, embora ele não se estenda, né, o Tuan tem, a Juliana até me perguntou isso há um tempo atrás, o Tuan tem leitura de Freud, tá, mas ele não se estende, nem para nisso. Eu não acho que ele está falando de subconsciente pensando exatamente na psicanálise, ou enfim. Eu acho que quando ele está falando isso aqui, ele está exatamente querendo reforçar para a gente que os lugares mais fortes para a gente, eles acontecem de uma forma que você não precisa estar conscientemente prestando atenção. Então, não é um processo que você faz assim, eu mudei para essa casa e eu agora vou fazer disso aqui um lugar. Você até pode tentar fazer isso, mas é muito mais forte a ligação com o lugar, ou ele se torna lugar de uma maneira muito mais densa e intensa quando ele simplesmente acontece.
né? A coisa vai acontecendo. Quando você vê, não é que você parou e construiu aquilo propositadamente, mas simplesmente acontece, né? Isso eu costumo brincar aqui com os meus alunos, assim, eu tenho uma sensação muito frequente disso, e o Tuan fala isso num dos livros dele, que se chama Passing Strange and Wonderful, que eu adoro. Esse livro, ele destaca como que o olfato cria sensações fortíssimas de lugares, e sendo que a gente não presta atenção no olfato, porque ele não é ele é um sentido passivo, né? A gente cheira sem querer. A gente não cheira, em geral, a gente não cheira as coisas de propósito, né? Os cheiros vêm. Então, você está... Para o mineiro ser muito forte, eu estou andando na rua e, de repente, eu sinto o cheiro de um frango com quiabo, e eu vou lá para a casa da minha avó, com 10 anos de idade. É isso que eu acho que ele está falando, que está muito forte essa construção no meu subconsciente. Não é que eu dei nome especial para aquele momento do frango com quiabo, ou para a própria casa da minha avó, mas aquilo vem e é dos lugares mais fortes na minha formação, na minha concepção e na minha relação, né? Por isso, como a ideia de repositório de significados. Quando ele fala lá, já na sua segunda pergunta, do retorno ao espaço, eu acho que ele está... E aí, já vou lá no caso também, o Tuan, como todos nós, né? Nós somos pessoas, só podemos falar a partir de nossas pessoas. Nós estamos limitados a nossa mente, nosso corpo, nosso pensamento, né? Então, tudo que a gente tem é nossa potência da gente e nosso limite da gente. Então, o Tuan é um sujeito que ele está muito exposto na obra dele. Ele tem, eu não sei se eu mencionei em algum momento, ele tem umas cartas que chamam-se Dear Colleague, que até virou um livrinho, mas essas cartas foram sistematizadas por uma alma abençoada e estão disponíveis no site dele. Essas cartas eram cartas que ele escrevia lá na universidade e saía pregando pelos corredores afora. As cartas, então eu recolhi essas cartas, né, desse sítio lá na internet, li elas todas, dava na época mais de 1000 cartas, eles continuaram colocando, então tem carta que eu não li ainda, que está lá. Então essas cartas diziam desde assim, o momento político que os Estados Unidos estavam vivendo, uma eleição, ou uma questão teórica que estava batendo no Tuan, até sair do armário, até, enfim, o fato de nunca ter tido filho, nunca poder ter filhos, porque na cabeça dele uma pessoa gay não pode ter filhos. As limitações que isso traz para ele é muito forte. O tempo inteiro ele se diminui enquanto pessoa, a gente vê isso muito, não como intelectual, mas como pessoa. Então, acho que quando ele fala do retorno ao espaço, ou da necessidade da gente observar e assumir para a gente essa essência espacial mais do que o lugar, eu acho que ele está exatamente tentando reverberar o que ele é, que é onde ele encontrou consolo. Ele encontrou consolo dizendo para ele mesmo que ele é um cidadão do mundo, e que por isso que ele está desligado, desenraizado, né? Ele é um sujeito que fala o tempo inteiro sobre a China, mas que ficou dos 10 aos 60 anos sem nunca voltar lá, sem nunca pisar lá. Falando chinês fluentemente, dizendo o tempo todo que não sabe falar chinês, né? Então, é uma coisa assim, eu acho que é por isso, né, que ele fala da gente voltar para o espaço. E assim, eu concordo com você que até um certo ponto a gente carrega o lugar, ou algum lugar, mas o lugar do Tuan, ele carece de uma certa materialidade. Se eu me lançar de verdade no cosmos, no mundo, eu vou acabar trazendo esse lugar só na memória, né? Que é efetivamente o que, no final das contas, ele diz. Ele se conforma quando ele propõe lá o cosmos, né? Com o Harta, ele acaba se conformando que, em alguma medida, a gente vai sempre carregar uma raiz conosco. Mas que o intuito dele é que a gente se desenraize o máximo possível. Para ele, isso nos beneficia enquanto sociedade, isso nos faria a sociedade melhor. Não sei se faz ou não, mas é o que ele acha, né? Espero que eu tenha te respondido. Cássio,
Então, o lugar como pausa é exatamente essa a maior crítica dele próprio sobre o lugar, né? Hoje, sobre a maior crítica, tem outras. Então, um lugar como pausa, no tempo, no movimento, não é hoje o Tuan, quer dizer, hoje, né? Enfim, agora o Tuan entende nas obras mais recentes que isso não é isso que forma o lugar, não é necessária essa pausa, é muito mais importante a qualidade da relação do que o tempo que a minha relação dura. Então, eu posso fazer uma viagem de, sei lá, 3 dias num lugar e viver uma experiência tão intensa que eu vou lugarizar. No passado, lá na década de 70, tem uma obra dele que ele chega a dizer que precisa de 2 meses para formar um lugar. Ninguém sabe, né? Hoje ele reconhece que esse tempo não é um tempo que pode ser medido, que o tempo não é um tempo linear, né? É um tempo de intensidade da duração, muito mais do que é isso, né? Então, acho que como eu estava falando com a Vânia, eu te respondi também, como ele fala a partir de si mesmo, né? Esses conflitos todos, é o que aparece de fato. Tá? Não sei se eu respondi tudo. O Marcos colocou aqui no chat que o Paul Claval vai falar dia 9, eu já até desconfigurei tudo aqui, eu vou ficar aqui ligado até dia 9. Não precisa, Letícia. Bom, então agora no próximo bloco nós temos algumas perguntas. O Hugo vai fazer a primeira e depois as outras eu vou ler, que colocaram ali no chat. Pode fazer, Hugo, a pergunta. Oi, Letícia, de novo, parabéns, maravilhoso sempre escutar. Fazia muito tempo que eu não a escutava, mas muito bom. Obrigado por estar aqui com a gente e tudo mais, né? E só para eu acho que eu não falei isso diretamente para você ainda, acho que não tive ou tive, agora eu não lembro, mas só para deixar público que a sua tese, né, é maravilhosa e eu me inspirei muito na sua coragem, na sua determinação de fazer uma tese desse porte para poder desenvolver o meu projeto, para tentar fazer algo, obviamente não dos mesmos moldes, mas me aprofundar na obra de um autor, como você fez com Tuana. Mas eu queria fazer uma pergunta bem pontual, de uma parte que você coloca no texto, sobre a importância que o Tuan dá à linguagem como um dos modos de se apropriar do lugar. Né? E ali você fala um pouquinho sobre essa questão da linguagem, e eu queria saber, né, na obra inteira dele, que você fez a leitura, as influências, né, as principais influências que ele teve para chegar nessa linguagem, né, tipo, na importância da linguagem para ele. Então, quais foram as principais influências dele? Se Heidegger tem influência nessa questão específica e até que ponto, né, tem, porque o Heidegger dá uma importância muito grande para a linguagem, né, para ele a demora do ser. E aí, ouvindo uma resposta sua, agora não lembro a qual pergunta, me veio na cabeça, acho que era a pergunta da Denise, você respondendo a ela, me veio na cabeça a questão hermenêutica, porque na forma do Tuan se apropriar do conhecimento, ler, entender, compreender, o fato dele fazer questão de não se prender a um método, enfim. Você falando aí, me veio se ele se apoiou numa hermenêutica, tanto para compreender os autores que ele leu, como para fazer a sua escrita. Bom, as outras 3 perguntas foram colocadas ali no chat, eu vou ler. A primeira é da professora Juliana, de Juiz de Fora. Ela pergunta: Lê, achei o título incrível. Queria ouvir falar sobre o título, principalmente a pergunta: quem sou ele? A outra pergunta vem lá do YouTube, que a gente está fazendo a transmissão ao vivo, e é do Caio Jonathan. Ele pergunta: o deslugar seria uma espécie de não lugar para a filosofia? E a outra pergunta da Denise, ela pergunta:
Letícia, você consegue observar relações entre o conceito de espaço em Tuan e lugar em Dora Inácia? Tá. Hugo, não, você não tinha me falado da sua tese ainda? Que lindo, obrigada, viu? Então, sobre a linguagem, eu entendo, o Tuan tem uma preocupação especial com isso. Ele, inclusive, considera a própria arquitetura como linguagem. Ele tem um período da vida dele que ele trabalha bastante com arquitetura, né? Então, ele considera a arquitetura como linguagem. Ele considera... ele fala desde o início, lá nesse primeiro textinho dele, sobre a necessidade do uso de metáforas e tudo mais. E ele trabalha a linguagem enquanto instrumento, digamos assim, é muito próximo, na minha interpretação, daquilo que o próprio Heidegger chama de nomear. Então, quando eu dou o nome, eu me aproprio, digamos, ainda mais, eu me relaciono ainda mais, eu ressignifico ainda mais, e a coisa vira um lugar muito mais próximo. Vou dar um exemplo. Aqui em Diamantina, a gente tem um lugarzinho que chama Largo Dom João, é um lugar de entrada da cidade, onde tem todo o movimento da cidade. Vamos falar que é um movimento imenso, né? O conhece, é uma cidade zica. Mas o grande comércio, a chegada da rodoviária, e lá as pessoas marcam o encontro no pirulito do Largo Dom João. Então, frequentemente, a gente vai se encontrar no pirulito, Nunca existiu um pirulito no Largo Dom João. Existia um projeto de pirulito, tinha os degrauzinhos de onde seria implantado esse pirulito, e ele nunca foi implantado. No entanto, as pessoas continuam marcando encontro no pirulito. Depois houve, há uns 3 anos, uma reforma nesse lugar, tiraram os degrauzinhos, criaram uma praça com banquinhos e tal, e as pessoas continuam dizendo que a praça é o pirulito do Largo Dom João. O Marcos está perguntando o que é pirulito. Não sei se você já viu, Marcos, em Belo Horizonte, aqueles obeliscos igual tem no centro de Buenos Aires, aquilo lá que é o pirulito, tá? E não tem um pirulito aqui, nunca teve um pirulito aqui, e as pessoas continuam marcando encontro nesse pirulito. Então, o que elas fizeram? Elas nomearam como pirulito e se apropriaram daquilo como um pirulito, né? Um marco de encontro, lugar de público, né? Então, todo mundo que é de Diamantina sabe marcar, sabe se encontrar e sabe quais são as relações que se tem com o pirulito. Existem outros aqui, tem um posto Texaco, se eu não me engano, tem mais de 25 anos que a bandeira saiu, a bandeira faliu, tem um posto Texaco aqui, onde as pessoas se encontram. Então, é essa acho que é a questão de apropriação que a linguagem provoca. E aí, você está me perguntando quem são os autores que ele busca. Ele, na verdade, continua, a maior parte das vezes que ele está falando de linguagem, ele continua se apoiando em literatura. No primeiro textinho que ele fala de linguagem, que é esse lá de 1955, que é o primeiro textinho que ele publica, que é Mundo e sei lá o quê, onde ele fala das metáforas, ele cita o Heidegger. Tá? Mas ele não cita o Heidegger para falar de linguagem, ele cita o Heidegger para falar de mundo. Também é aquela citação assim, passou. Opa, vi, acabou, foi embora. Né? Então, assim, eu não sei... Afora isso, são os da literatura onde ele trabalha, onde ele vem com essa noção de linguagem. Tá? Também, ele não é o que eu chamo na minha tese de essência do Tuan, porque não é um conceito que ele construiu, ele simplesmente usa como se tivesse, né, aquilo que as outras pessoas chamam de linguagem, digamos assim, tá? Espero que eu tenha te respondido. A Ju perguntou do título, obrigada, Ju. Esse título é o seguinte, ele tem um livro que se chama Who Am I? Né? É o livro de onde eu tirei as imagens que passou lá no PowerPointzinho. E eu considero a obra do Tuan, ele tem um período, o último período de publicação da vida dele, eu dividi isso lá na minha tese,
é um período super autobiográfico, então ele tem este livro, que é uma biografia, mas todos os outros dessa época são biografias. Tem um, por exemplo, que se chama Coming Home to China, que é uma biografia de uma viagem, da viagem que ele finalmente fez 50 anos depois para voltar à China. Então, são vários livros biográficos, vários pequenos livros biográficos, além das cartas, né? Que ele também juntou em um livro que também são biográficas. Só que, para mim, a obra dele é toda biografia. Mas não é uma autobiografia, é uma biografia geográfica, né? Ou uma geoautobiografia, como eu quis chamar aqui, tá? E ela não é autorizada, porque eu não pedi para ele para falar, e é entrelaçada porque ela vem da minha concepção, da minha leitura. Eu lembro, eu não sei se Ju já estava no grupo nessa época, mas com certeza Hugo, Virgínia vão lembrar desses debates. Eu queria ir ver o Tuan de toda forma, desde o primeiro dia que eu ia fazer essa tese. Então, quando eu resolvi que a tese ia ser essa, eu cismei que eu queria ir lá conversar com esse homem. E o tempo inteiro, as pessoas que mais digamos, me orientaram aí, né, que era Lívia e Eduardo Marano, o tempo inteiro, principalmente o Eduardo falava, para que você vai lá? Se você vai lá, sua tese vai virar uma entrevista. E eu concordava com ele, aí passava 1, 2 meses, eu falava, não, eu tenho que ir lá. E aí voltava essa conversa e, de novo, o Eduardo trazia isso para mim. E eu dou muita razão a ele hoje, né? Não é... O objetivo da tese é ser uma... Tem que ser isso, né? Porque o autor da tese sou eu, não é o Tuan, né? Então, o objetivo da tese é ser uma leitura minha da obra dele, né? Então, é por isso que eu penso que ela é entrelaçada. Tem momentos que eu não sei exatamente de onde que eu tirei mais as ideias, mais forem nem nessas cartas, ou não sei lá onde, né? Eu começo a me sentir íntima do sujeito, né? Então, quando eu chego lá para conversar com ele, claro que eu fiquei nervosíssima, mas eu brinco que foi a primeira pessoa na minha vida que eu me senti 100% preparada para conversar. Porque eu realmente achava que eu sabia o que eu tinha. Além de eu ter uma lista de perguntas, eu sabia o que ele tinha para responder, digamos assim, né? Eu mais ou menos estava com essa conversa já toda... E ele, como ele se abre muito, acaba sendo muito íntimo. Então, é daí, Ju, que eu pensei nesse título, nesse entrelaçamento todo aí, que eu tentei colocar no texto que mandei aí para o LaTeX, mas não sei se consegui também não, tá? Já as duas outras perguntas da Denise, né, sobre o lugar na Doreen Massey, e é o Jonathan o segundo, Bianca? Eu perdi o nome. Isso, é Caio Jonathan. Caio Jonathan, ótimo. Na verdade, eu não sei responder nenhum dos dois, tá? Eu não sei o que é o não ser na filosofia, e eu imagino que esse não ser na filosofia deva ter ainda inúmeras interpretações diferentes, né? É um conceito do Relf, mas o Relf é um autor que se assenta muito no Heidegger, né? Ele é uma pessoa que declara isso melhor, digamos assim, mas eu não sei dizer para você se o deslugar propriamente dito está assentado nisso, não, tá? Então, não sei. E Denise, a minha leitura da Doreen Massey não pode ser mais tosca. Eu devo ter lido 2 artigos na minha vida sobre ela, e eu tenho um livro que está lá parado na estante, da qual eu li só o primeiro capítulo. Então, eu não tenho como te dizer, infelizmente, tá? Bom, agora a gente tem uma pergunta do Tiago Rodrigues, e se alguém mais quiser fazer perguntas para esse bloco, pode se inscrever pelo chat. Pode perguntar, Tiago. Oi, gente, boa tarde. Letícia, muito bom te ver e ouvir de novo. Deixa eu te falar, é mais direta mesmo a minha pergunta. Por acaso, em alguns desses textos do Tuan, mais recentes ou mais antigos que você fez, a leitura, tem algum momento, principalmente nessas biografias, que ele remete a algum problema com a própria homossexualidade dele, ou se aparece, como que ele trabalha com a sexualidade? Se ele trabalha, é claro,
em algum momento, isso está escrito em algum dos textos do próprio. É bem isso. Obrigado. Tiago, tá escrito sim, o tempo todo, aliás. O tempo todo está escrito e descrito. Ele tem um incômodo enorme com isso. Ele diz de uma sensação de, digamos assim, de ser gay aos 15 anos, mas de uma demora para assumir isso para ele próprio, que ele não diz quando, quer dizer, não que eu tenha mapeado. Ele fez ele, digamos, saiu do armário publicamente mesmo por uma dessas cartas que ele pregou na universidade. Tá? Tipo, olha, então sou gay, preguei na universidade, agora que as pessoas que passem aqui leiam, tá? E ele, permanentemente, ele tem um incômodo, porque na cabeça dele, ele não tem como constituir família. Então, ele fala, por exemplo, de ter adotado como neto. Engraçado que ele não fala de querer ter filho, não, mas ele fala de querer ter neto muitas vezes. Ele adotou como neto o filho do Robert Sachs, que é um grande geógrafo humanista também, que, aliás, a sala é muito perto, eles trabalhavam na mesma universidade, a sala é muito perto. Inclusive, no livro Who Am I, tem uma foto do filho do Robert Sachs, bem bonitinha, né? E ele conta várias coisas sobre o menino, então ele meio que... Ele diz da necessidade de adoção das crianças via filhos dos orientados dele, e etc., e fala permanentemente de uma vida solitária. Muitas vezes ele relata ele dentro de um apartamento e olhando pela janela, e muitas vezes relata ele em situações como no Starbucks da esquina, onde ele ia sempre fazer trabalho de campo. O que era o campo dele? Ele ficava lá sentado ouvindo a conversa dos outros. Ele ia sozinho, todos os dias. É um método, né, Denise? Aí, ó. Todos os dias, num determinado horário, ele ia para o Starbucks da esquina da universidade, no caminho para a casa dele. E todos os dias, às 6 horas, se eu não me engano, da tarde, ele sentava lá e ficava ouvindo a conversa dos outros, né? E daí ele tirava várias ideias, inclusive, ele fala, Tiago, o livro Pets, que é o livro do poder do Sartre, ele fala que ele tirou a ideia de uma dessas de ficar escutando a conversa dos outros, tá? Então, ele fala assim... No livro Who Am I, muito nas cartas, e o resto tem mais pulverizado, tá? Eu não sei se eu consigo mapear para você, se você quiser ler, não, mas nesse livro essa coisa está muito bem descrita, tá bom? Não, beleza, obrigado, Letícia. Quero sim. Agora a gente tem uma pergunta do Diego. Pode perguntar, Diego. Olá, boa tarde, Letícia, tudo bom? Muito obrigado pela fala. Eu sou das artes, né? Eu trabalho com arte urbana e tenho me aproximado do Tuan recentemente, bastante por isso que você chamou, há alguns minutos atrás, da arte como caminho de compreensão de mundo, né? Como uma perspectiva do Tuan. E aí, por estar particularmente interessado nisso, eu queria te convidar a falar um pouquinho mais sobre isso, para que eu possa conhecer, inclusive, saber um pouco mais de ti e se existem textos específicos em que você acha que isso é mais visível, que ele se aprofunda mais nessa perspectiva, para que eu possa me aproximar ainda mais desse modo de ver e de compreender o mundo. Muito obrigado. Diego, tem sim, ele tem um livrinho desses mais recentes também é um livrinho pequeno, pequeno mesmo, ele é quadradinho, pequeno e fino, assim, que se chama Place, Art and Self, então o livro é especificado por quase toda a obra. Ele tem uma obra, eu não sei se te interessa também, é uma discussão sobre estética especificamente, ele tem uma obra quase toda dedicada a isso, que é, para mim, dos livros mais maravilhosos que ele tem, que se chama Passing Strange and Wonderful. Eu deixei meu e-mail aqui, mas se você quiser falar de novo, você me manda um e-mail que eu te mando os nomes. Esse livro é um livro de 91, se eu não me engano,
o livro toda uma discussão sobre a estética, sobre a arte, sobre os sentidos na construção do conhecimento, da ciência, da geografia, enfim. Então, é uma coisa que interessa ele muito, sim. Ele também, das coisas mais constantes da obra dele, é essa coisa, o uso, a relação com a literatura. Eu estou chamando de uso, mas é feio, né? Não é exatamente o uso, mas é de trazer a literatura como fonte de conhecimento mesmo. Então, grande parte dos campos do Tuan são na literatura, são imersões nos livros, sabe? Ele contou que ele tem alguns autores de preferência, é claro, então ele contou que quando ele estava na Inglaterra, ele era vizinho do C.S. Lewis, que é um dos autores que ele mais cita e mais gosta. E ele tentou tomar coragem, ele estava me dizendo isso quando eu disse para ele que eu precisei de muita coragem para superar a timidez e ir lá falar com ele, mas que eu queria muito. E aí ele me contou que ele foi vizinho do C.S. Lewis, que ele era apaixonado, tinha lido a obra toda, mas ele não teve nunca coragem de ir até lá falar com ele na universidade. Então, quando teve a morte, né, do C.S. Lewis, que ele sofreu horrores por saber que não só ele não tinha ido, como ele não teria mais a oportunidade de ir, muito embora ele soubesse que ele não ia ter a coragem ainda que ele tivesse a oportunidade. Então, assim, ele cita em alguns momentos outras formas de arte que não a literatura, principalmente pintura e música, mas a literatura é muito mais forte, muito mais constante, tá? Então, ele entende a arte como a própria construção de mundo, como um saber mesmo, como uma forma de conhecimento de mundo, e é dessa forma que ele se apropria dela para compreender a geografia. Isso está em quase todos os textos, mas eu acho que esses dois livros é mais claro, digamos assim, tá? Nada. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode colocar aqui no chat. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu agradeço, em nome do LATECRE, a participação da professora Letícia. Foi uma tarde muito prazerosa, muito produtiva para a gente. Respondeu vários questionamentos. Se alguém quiser também falar alguma fala de encerramento, está aberto aqui. Agradecer a professora Letícia. E como foi falado aqui, no dia 9 de setembro a gente vai ter o Pouco Laval aqui no nosso grupo. Então, a gente ainda vai divulgar nas mídias sociais, mas a gente está promovendo sempre esses encontros e a gente disponibiliza também pelo YouTube. Bianca, eu que quero agradecer muito você, ao Marcos, né, ao grupo todo do LATECRE, os amigos que aqui estiveram também, os conhecidos e os desconhecidos. Agradeço muito a oportunidade de voltar, né, a essa temática que me é tão cara, e agradeço os debates também, as perguntas, né, que eu acho que foram muito ricas e com muita atenção, né, aquilo que eu coloquei. Então, eu agradeço e estou aqui ansiosíssima pelo Pouco Laval, já falei com o Marcos, pretendo nem desconectar aqui, né. Obrigada a vocês, viu?